Quanto custa o processo de desenquadramento de MEI para ME? Talvez você tenha sofrido aí, você foi desenquadrado pela Receita Federal e agora você será obrigado a passar para o Simples Nacional agora em janeiro de 2024, ou você mesmo que teve um controle da sua empresa, viu que você precisará fazer este desenquadramento para a sua empresa continuar a atividade da maneira correta. Então aqui eu quero trazer para vocês os custos que normalmente se tem ao fazer essa migração e também falarei para vocês mais ou menos quanto que se cobra em cada escritório para que vocês possam ter ciência quando vocês forem contratar esse serviço, tá? Então, quais são os custos que vocês terão? O primeiro deles, que ele é imprescindível que sua empresa tem que ter, é um certificado digital. Por que você precisa de um certificado digital? Quando você passa para o Simples, você começa a ter um pouco mais de obrigações acessórias, ou seja, você tem que fazer algumas declaraçõezinhas para a Receita Federal. E para isso, você precisa ter uma assinatura eletrônica. E para fazer esta assinatura, você precisa de um certificado digital. Então ele é imprescindível. Além disso, o certificado também serve para você entrar dentro dos portais da Receita Federal e fazer qualquer outros trâmites que sejam necessários. O valor desse certificado ele varia de 100 a 200 reais, vai depender muito de onde você vai fazer esse certificado. Eu sempre aconselho para que vocês façam em lugares onde o seu contador te aconselha, porque acontece dependendo do lugar que você vai fazer, ter algum probleminha, o certificado vir com algum erro e você não conseguir recuperá-lo e ser obrigado a fazer outro. Então, sempre peço indicação para o seu contador. Um segundo ponto extremamente importante, que é um outro valor que você tem que arcar, é com as taxas que você tem que ser pago lá para a junta comercial. Mas por que você tem que pagar essa taxa para a junta comercial? Quando você é desenquadrado do MEI e passa para ME, você é obrigado a fazer a constituição de um contrato social dentro da junta comercial. Isso é uma obrigação para as empresas que fazem esse trâmite a partir do Simples Nacional para frente. Essas empresas são obrigadas a ter esse contrato social. E quando você vai dar entrada na junta, você tem que pagar uma taxinha. Essa taxa, ela é muito relativa, tá? Ela pode variar ali de 150 a 300 reais, a depender do seu estado. Eu que falo com vocês aqui do estado de Goiás, recentemente eu fiz um desenquadramento de MEI, onde que ele pagou, se não me engano, ele pagou 180 reais de taxa para fazer esse processo de desenquadramento. Mas isso varia de estado para estado. Okay? Uma outra taxa também que talvez você tenha é a taxa da prefeitura, porque deve-se informar quem é o seu contador lá na prefeitura. Tem algumas prefeituras que cobram, outras não cobram para fazer essas alterações, mas isso também é um outro ponto muito relativo. E é uma taxinha muito baratinha. Quando você faz alterações aqui na nossa região, normalmente gira em torno dos 20 e poucos reais. Mas querendo ou não, é uma taxinha que talvez você tenha que pagar. Tá? E além deste processo, dessas taxas que você é obrigado a pagar, você também tem que ter um contador. A partir do momento que você passa para o Simples Nacional, você é obrigado a ter um contador registrado no seu CNPJ, seja no estado ou seja na prefeitura, para informar que este contador ele é o responsável técnico pela sua empresa. E você também precisa de um contador para que ele possa fazer ali a apuração dos seus impostos mensais, tá? A mensalidade desse contador, ele varia muito. Pode ser ali acima de 200 reais para cima. Vai depender do tamanho da sua empresa, do seu tipo de atividade, do valor do seu faturamento, ok? Além disso, pode ser que também que você tenha uma taxa que esse contador te cobre para fazer esse processo de desenquadramento, tá? Essa taxa também, ela varia. Cada escritório ela vai trabalhar de uma maneira independente. Cada escritório estabelece seu valor. Mas essas taxas podem variar de 300, 500, 800 reais para cima. Muito relativo. Aqui na Casa Contabilidade, nós sempre procuramos trabalhar de uma maneira para que fique a forma mais viável e mais tranquila possível para o empregado. Nós procuramos sempre quando tem esses trâmites, nós procuramos sempre cobrar as taxas que fique bom para o bolso do empresário, porque nós sabemos o quanto essas taxas, essas mudanças pode ser pesada para o seu bolso. Então a gente sempre cobra valores que a gente acha que é o valor justo, sem querer abusar e sem querer tomar o seu dinheiro. Então, se você está precisando
de fazer este processo de desenquadramento de MEI para ME, pode nos chamar aqui no WhatsApp, nós teremos um prazer enorme em te atender, em te montar este processo para você, e aqui nós também te falaremos quais serão as taxas exatas que você poderá pagar, além dos nossos serviços que você quiser contratar, ok? Então pode nos chamar aqui embaixo que nós teremos um prazer enorme em te atender.